Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial e também em segurança no varejo, prevenção de perdas no varejo. Para mais informações, por favor, consulte o nosso site, grupoglobal.com.br. Hoje nós vamos conversar com Dirceu Lima Ferreira Neto. Ele é supervisor de recursos humanos na Techfil, com 24 anos de experiência em recursos humanos, tendo formação técnica em contabilidade, administração em RH, pós-graduação em gestão de pessoas e atualmente está cursando o último ano da Faculdade de Direito. Dirceu Lima Ferreira Neto, tudo bem? Tudo bem, só uma pequena correção, Dirceu Ferreira Lima Neto. Ah, Dirceu Ferreira Lima Neto? Isso, não posso deixar de prestigiar meu avô, né? Ah, não pode não, né? Tá certo, né? Dirceu Ferreira Lima Neto. Isso, exatamente. Okay, tá bom, obrigado. Tudo bem, Ariovaldo. Okay, obrigado a você, obrigado pela presença, obrigado pela sua disposição em deixar a sua empresa hoje, né, e vir aqui conosco para a gente discutir um pouco sobre RH e falar um pouco sobre a sua empresa. Satisfação, que eu agradeço. Eu que agradeço. Conta um pouco sobre a Techfil. A Techfil é uma empresa, 65 anos no mercado. 65 anos. 65 no mercado. Já está há bastante tempo já em Guarulhos, um dos maiores empregadores de Guarulhos, né? Hoje nós temos só de empregos direto em torno de 1.400 empregados. Sei. Mais os terceiros e os prestadores de serviço que prestam serviço para nós também. Sim. É uma empresa de filtros automotivos, né, no ramo de autopeças. Filtros de óleo, motor, de ar, enfim, os meios filtrantes para proteger os nossos veículos e a qualidade do ar daqueles que utilizam também. Tá bom. Líder do seu segmento na América Latina, uma empresa fantástica. Eu ia perguntar agora mesmo. É líder no segmento da América Latina, é isso? Sim, é líder do seu segmento já há bastante tempo. Uhum. Hoje fornecemos aliás, já fornecemos, né? Hoje homologados também por montadoras. Então, assim, é uma empresa consolidada no seu mercado de atuação. Então, vocês forneceriam para todas as montadoras ou as principais montadoras? Vocês já fornecem esse filtro aí? Para várias montadoras, né? Nosso mercado... O nicho principal é o nosso mercado de reposição. Reposição, tá, né? Certo. Os revendedores. Isso, todos seguimos rigorosamente todos os aspectos técnicos, né, definidos por todas as montadoras. Hoje o nosso nicho maior é reposição, mas temos o mercado também de montadoras. Sei. O que passa por você lá como recursos humanos? O que passa por você lá, por exemplo, a contratação, quem são as pessoas, como é que você faz a gerência desse departamento lá? Tá. Nosso RH é muito bem estruturado, Ariovaldo. Nós temos uma equipe multifuncional, mas que cada um tem a sua responsabilidade. Acaba não priorizando determinados... acaba não sendo dono de todos os processos, mas cada um é dono de determinadas etapas dentro do processo de RH. Então, assim... eu sou o supervisor da área, existe a gerente, existe uma gerente, existe o diretor da área também, que é diretor não só do RH, mas como de outras áreas, como o departamento jurídico, o nosso centro de distribuição, a área financeira, toda a área de controladoria, o departamento jurídico, o departamento de TI. Então, tem toda uma estrutura por trás. E dentro da estrutura de RH, nós temos o SESMIT, né? Segurança e Medicina do Trabalho, e temos a parte operacional e a parte que nós chamamos de desenvolvimento humano, né? Então, assim, a parte de contratação, desde a abertura de uma vaga, de uma necessidade da empresa, a parte tanto do recrutamento como da triagem desses profissionais, da seleção, a parte de admissão, cumprimento das obrigações legais. Só que isso é o básico, né? Pagadoria, cumprimento de legislação, só que isso é o básico. O nosso RH, ele faz muito mais que isso, né? Tem a questão de manter a equipe qualificada, questões motivacionais, de treinamento. Como você comentou, eu tenho 24 anos de experiência em RH, estou há 10 anos na Techfil. Embora tenha passado por multinacionais antes da minha chegada na Techfil, eu posso dizer que poucas empresas que eu já trabalhei e já tive contato têm tantos programas voltados às pessoas como a Techfil tem. Então,
eu diria para você que hoje o RH da Techfil é extremamente estratégico, muito mais do que simplesmente cumprir obrigações trabalhistas, mas sim realmente manter a equipe motivada e integrada com o negócio da empresa. Isso é muito importante, né? Isso que aí dá, tudo melhora, né? Tudo melhora, na verdade é uma consequência. Óbvio que a empresa não faz isso à toa, dia para o outro, né? Do dia para o outro e nem faz isso à toa. Existe um porquê, né? A empresa espera resultado com isso também. Mas é óbvio, as pessoas felizes e motivadas tendem a produzir mais, a produzir melhor, além de você trabalhar num ambiente totalmente harmonioso, né? Isso contribui bastante para que assim, as pessoas não tenham que ir trabalhar pela obrigação de trabalhar pura e simplesmente, mas com a satisfação de estar naquele ambiente, com a satisfação de trabalhar. Então é isso que nós buscamos continuamente, é sempre propor um clima de trabalho onde as pessoas se sintam felizes, né? E nós estamos, a Techfil, por 11 vezes já entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E participando esse ano, se tudo der certo, né, com certeza vai dar, para entrar pela 12ª vez. Verdade, é. É Exame, né, que faz isso? É revista Você Exame, SA. né? Você SA. Você SA, né? Isso. Não é Exame, não. Você SA, tá certo. Mas é bastante gratificante. Deixa claro que esse não é um trabalho do RH, na verdade, essa é uma gestão sistêmica, né? Todas as áreas têm que estar engajadas para que isso aconteça. É óbvio que o RH acaba tomando a frente porque tem os programas que são pertinentes ao nosso dia a dia, à nossa rotina. Mas essa é uma gestão sistêmica, né? Tem que partir desde a alta direção, o engajamento da empresa como um todo. Senão os resultados não acontecem. É uma pesquisa que é feita sobre isso? Como que é? Isso é muito interessante. Quando eu fui convidado para trabalhar na Techfil, eu também tinha essa dúvida. Eu falei, poxa, mas será que é mesmo? Então, sempre existe uma desconfiança, né? Você fala em prêmio assim, você fica, né, já fica preocupado. Fica, né? Brasileiro já é desconfiado por natureza. E eu também sou, né? E eu fui pesquisar um pouco melhor antes de entrar na empresa. Aí lá dentro, você começa a entender um pouco mais como a coisa funciona. Então, existem algumas etapas, né? Existe uma primeira etapa, tem que atender uma série de requisitos rigorosíssimos da revista, onde os próprios colaboradores colocam um grau de satisfação com uma série de itens que eles pedem para preencher. Não tem participação nenhuma do RH, a participação é voluntária, não fica ninguém em cima, a pessoa responde exatamente o que ela quer e não temos como identificar quem também respondeu. É uma senha com envelope fechado, onde a própria revista, nós disponibilizamos pelos colaboradores, mas essa ligação é feita entre a revista e o mecanismo lá que o colaborador responde as perguntas. Então, essa primeira fase, se for mal ali, já é eliminado logo de cara. Perfeito, né? perfeito. Aí, numa segunda fase, além disso, a revista manda uma jornalista para a empresa entrevistar um grupo de colaboradores que ela mesma seleciona. Né? Por aquelas perguntas que foram feitas, por aquelas respostas que foram feitas. Exatamente. Aí ela, pela percepção dela, pela habilidade dela, ela vai conseguir perceber se realmente aqueles requisitos foi espontâneo e se aqueles requisitos todos fazem da empresa uma empresa diferenciada. E depois tem uma entrevista também com a alta direção para entender como é que funciona todo o contexto da empresa. Então, existem algumas etapas, alguns processos bastante rigorosos. Então, isso assim, nos deixa bastante feliz. E acaba sendo um termômetro também. Então, a gente vê que está no caminho certo. E isso ajuda, muito mais do que o status de você estar entre as melhores empresas, é você trabalha, você saber que você trabalha numa empresa que se preocupa com pessoas. Né? Isso que eu acho bacana. Então, isso é muito importante, né? É sensacional. Eu acho que o respeito pelas pessoas ele traz resultados assim incalculáveis, né? É aquilo que eu falei há pouco, as pessoas se sentem motivadas, se sentem seguras naquele ambiente, seguras no sentido de que eu estou indo para trabalhar, mas estou indo num ambiente harmonioso, estou indo num ambiente saudável, não estou indo num ambiente insalubre, né? Exatamente. Aquela história do domingo à noite, né? Poxa vida, amanhã tenho que trabalhar. Não. Isso. Aí, se a pessoa chega nessa fase, pode mudar, né? Exatamente. Aí é melhor você procurar outros caminhos, porque não é essa a ideia, né? Acaba sendo até prejudicial à própria pessoa, né? Exatamente. É óbvio, Erovaldo, que problemas existem, lógico, né? Lógico. Mas, num contexto geral, é incrível, né? Mas precisa saber entender os problemas das pessoas, né? Esse que é a base, né? Esse é o segredo, né? Você saber ouvir, né? Primeiro requisito para trabalhar em RH, em recursos humanos, é você gostar de gente, certo. Né? Você ser empático, né? Você se colocar no lugar das pessoas e entender realmente as pessoas, porque você simplesmente a pessoa ir lá levar um problema para você e você não conseguir simplesmente virar as costas, não é possível.
É óbvio que em algumas vezes não vai ser possível ajudar. Só que explica o porquê não é possível ajudar. É você realmente mostrar a preocupação com o problema dela, mostrar o interesse que você teve em ajudar. Isso tem que ser espontâneo, tá? Não pode ser uma coisa de descrição de cargo, onde você coloca lá, ouvir os colaboradores. Não, tem que ser uma coisa que tem que ser... Transparente. Tem que ser transparente e tem que ser de dentro da pessoa. Claro. Né? Porque senão funciona no primeiro momento, mas a longo prazo não funciona. Não funciona. Aí passa por mentiroso, passa por... que pensou que ela fazer, não fez. Exatamente. Isso que você falou é um outro item também importante. Nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Claro, né? Exatamente. Então, assim, pediu alguma coisa para você, farei o possível para conseguir. Se não conseguir, justifica o porquê. Se for uma resposta definitiva, né? Embora nem não existe nada definitivo no meu ponto de vista, mas justifica o porquê que não foi feito. Se você foi procurado, alguma coisa... Está acontecendo, exatamente. E essa é uma linha que também é importante para o profissional de RH. Por quê? O RH, na verdade, ele também é empregado. Né? Ele só é um mediador entre a alta gestão da empresa e os colaboradores da empresa como um todo, né? Os empregados da empresa como um todo. Mas ele também é um empregado. Então, assim, quando você é empático, você tem que se coloca no lugar da pessoa que você também pode estar do outro lado da mesa em determinados momentos. Exatamente. Eu acho que essa é a parte mais importante da situação ali, do momento, né? Exatamente. É o respeito pelas pessoas e fazer o melhor sempre. Tá certo. Né? O que o RH faz, ou o seu departamento faz, para poder segurar essas pessoas lá, ter uma fidelização desses funcionários, lá, desses colaboradores? Então, esse é um desafio constante de todos os RHs, né? Até porque hoje existe um mix de gerações muito grande dentro do mercado de trabalho. Né? Existe uma geração que está chegando agora, que tem uma pressa para ver as coisas acontecerem, mas, por um outro lado, tem um aspecto positivo, que também é uma geração que não trabalha única e exclusivamente por renda. Né? É uma geração que também vem em busca cada vez mais de objetivos, de metas, gosta de ser desafiada, né? Falando num contexto geral, de uma maneira geral. Então, existem várias formas de você reter essas pessoas. Você pagar um salário justo, que não precisa ser o melhor, é óbvio também que não pode ser o pior, mas um salário justo, compatível com as atividades que ela desempenha, né? Um sistema de recompensa justo. Isso envolve salário, envolve benefícios, né? Os programas que nós fazemos voltado a pessoas. Hoje nós temos programas, por exemplo, que desde um crédito educativo, não nem falando desses básicos, restaurante, cesta básica, assistência médica, que já é algo sensacional, mas isso muitas empresas eu sei que praticam. Estou falando aquilo que realmente nos diferenciam. Então, assim, desde um incentivo a um curso superior, a uma pós-graduação, nós temos um programa que eu acho fantástico, Ariovaldo, que é um dos meus preferidos, que é a oportunidade dos filhos dos colaboradores conhecerem a estrutura da empresa. Sabe? É um dia incrível, onde os filhos dos colaboradores passam lá metade do expediente com recreação, vai no posto de trabalho onde o pai ou a mãe trabalha, tira foto. Normalmente a gente sempre contrata um personagem infantil para poder fazer esse acompanhamento. Programas de liderança, né, preparando essas pessoas para ocuparem posições de gestão futura, ou não, né, ou exercer, porque a liderança, até porque ela não depende de hierarquia, né, a liderança é dentro da pessoa. Da capacidade. E da capacitação mesmo, no dia a dia conseguir ter um desempenho melhor. Então, assim, a quantidade de programas, seria um programa só para falar dos nossos programas lá, e se deixar eu falo, porque eu adoro. Pode falar. Mas é incrível. Amanhã mesmo nós vamos começar um torneio de futebol, que é uma forma de integrar os nossos colaboradores dentro das nossas plantas, né? Acho que tem mais de 20 times cadastrados. Imagina, com 1.400 funcionários dá. Tem time aberto aqui, né? Tem time. Então, torneios interno. Cada conquista que a empresa tem, nós fazemos questão de comemorar. Na semana seguinte, nós vamos fazer, por exemplo, um churrasco em comemoração. É uma simbologia, mas um churrasco em comemoração à nossa planta. Nós temos 3 plantas em Guarulhos, a nossa segunda planta, que está já há mais de um ano sem acidentes. No começo do ano, nós tivemos também um churrasco em comemoração, onde nós comemoramos a nossa principal planta, aqui em Cumbica, onde eu não lembro exatamente o período, mas um grande período também sem acidentes de trabalho, que foi o nosso recorde. Então, assim, existem problemas, como eu falei, existem, mas as conquistas têm que ser comemoradas. E os programas lá, assim, é bastante vasto. Isso, aí você perguntou o que a gente faz para reter, voltando na sua pergunta inicial.
o que retém os profissionais da TechFill não é apenas salário e benefícios. É importante? É, mas é o clima. O clima de trabalho lá é sensacional. Então, assim, a cultura da empresa, você vai desde um diretor a um auxiliar, cultura de portas abertas. A maioria das salas da empresa hoje não tem divisórias, é um ambiente onde todo mundo fica junto, todo mundo utiliza o mesmo restaurante. Enfim, o clima, eu diria para você hoje que 99% dos motivos que as pessoas ficam na empresa é em relação ao nosso clima interno. Clima interno, né? É o clima interno. Você acha que... eu acho assim, por exemplo, esse, como você disse aqui do jogo de futebol, por exemplo, eu acho que aí é uma característica muito interessante, porque desmistifica aquela posição daquele diretor que não se misturaria com as pessoas, não teria aquele relacionamento com as pessoas. Claro que também não é para isso aí, mas ele pode ter realmente esse relacionamento e ser um bom jogador de futebol e participar de todo aquele pessoal, mesmo que não jogue, mas pelo menos estar lá junto com as pessoas, né? Não, isso aqui é importante. Não tem, todo mundo é convidado a participar, é facultativo, não tem hierarquia, não tem... Todo mundo pode participar à vontade. É bem gostoso. Bem gostoso. Ok. Este é o programa Sua Segurança Global, que tem o apoio da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial. Nós estamos aqui conversando com o Dirceu Ferreira Lima Neto, é isso? Exato. Acertei agora? Certo. Dirceu Ferreira Lima Neto, que ele é da Recursos Humanos da empresa TechFill. Estamos falando que a empresa tem 1.400 funcionários e que tem esses campeonatos de futebol e tal. E esse campeonato é muito disputado, Dirceu? Na verdade eu falei do campeonato, mas temos outras ações também. É porque o campeonato a gente acaba fazendo uma vez por ano. Tá. Os próprios colaboradores se organizam, acabam participando de outros torneios em associações pela cidade. Mas é bastante disputado, né? Eu gosto muito não jogo mais bola, mas eu gosto muito de estar presente, de estar acompanhando. É bastante disputado, né? Temos alguns craques lá entre nossos colaboradores. É interessante. Agora, você com toda essa vivência de 24 anos de recursos humanos, o que te levou a estar fazendo faculdade de Direito? A faculdade de Direito era um sonho desde época de jovem, de ensino médio, né? Na época, por uma questão de viabilidade financeira, não foi possível fazer. E depois eu acabei tomando outras frentes, por curso de contabilidade, o curso de RH, que naquela época ia me dar uma resposta mais rápida, uma pós-graduação. Só que depois que você assume um cargo de gestão dentro de uma empresa, você acaba querendo mais, né? E além de eu ter uma paixão pelo curso de Direito, até porque minha família nós somos em 4 irmãos, 3 irmãs e mais eu, né? Sou o mais novo, minhas 3 irmãs são advogadas também, então já tenho DNA na família. Mas o grande objetivo de fazer o curso de Direito é me especializar na área que eu já atuo hoje, que é recursos humanos, por quê? Hoje tem o contrato dos terceiros, contrato de segurança patrimonial, de limpeza e diretamente acaba envolvendo o direito comercial também. Okay. Tem a parte trabalhista, que é uma questão constante, direito e processo do trabalho, que acaba me ajudando também. Okay. E eu diria para você que o curso de Direito ele é algo que vai para a vida inteira, né? Então, assim, você se torna como um melhor cidadão, se torna menos leigo de determinados assuntos, acaba se interessando por outros assuntos que até então você não dava importância. E uma outra também é a opção de lecionar, abrir um pouco mais o leque para poder lecionar no futuro e conciliar aqui a minha atividade de recursos humanos, que é algo que eu também gosto. Legal, interessante, acho interessante isso. É uma prospecção de vida a longo prazo, seria mais ou menos isso? Sim, acho que você tem que criar outras possibilidades, né? Claro. E quando eu falo possibilidades, eu não falo só no sentido de carreira, de salário, mas possibilidades de ocupação mesmo, claro, né? Você ter outras satisfação frentes, pessoal, né? Né? Satisfação pessoal, exatamente. Talvez seja essa a melhor definição. E eu sinto que nesse curso de Direito isso vai poder me proporcionar. Até alguns colegas brincam, né? Mas você não pretende advogar?
Nunca diga, é aquela história. Nunca diga não. Nunca diga não, mas não é meu projeto de vida. Tá. Meu projeto de vida realmente é crescer na área que eu já atuo e voltar a lecionar numa amplitude maior aí de curso, que eu acho que o curso de Direito vai me proporcionar. E com a base que você tem de RH, de gestão de pessoas, por exemplo, vai dar uma bagagem muito interessante para isso, né? Sim, eu acredito que sim. Na verdade, acho que vai contribuir bastante. Ok. Eu acho assim muito interessante o RH, porque eu gosto muito do RH, mesmo porque agora deixou de ser mais aquele profissional que contrata e manda embora, né? O RH hoje, o recurso humano numa empresa hoje, ele é muito mais que isso, né? Ele tem um envolvimento muito grande na empresa, né? Não, com certeza. Assim, se a gente comparar há 20 anos atrás, é óbvio, tirando as montadoras, empresas aí de um porte grandioso, mas o conceito é totalmente diferente. Claro. Você falava antigamente em recursos humanos, você falava em pagadoria, né? É você contratar as pessoas, pagar o salário, pagar imposto. Pronto. A empresa, é óbvio, ainda existe para empresas menores, né, de um porte menor, que tem uma estrutura mais enxuta, acaba sendo isso, mas o RH ele tem que estar totalmente voltado à estratégia da empresa, né? Estratégia da empresa, exatamente. Você tem que fazer, que nem eu acabei de falar de alguns dos nossos inúmeros programas para você. Todos esses programas, ele está voltado ao quê? A satisfação dos colaboradores. Perfeito. A satisfação do colaborador, ela vai impactar o quê? Produtividade, qualidade, retenção das pessoas, né? Isso tudo faz parte da estratégia da empresa, né? Então, o papel do RH ele é fundamental. E fazer com que as pessoas estejam engajadas também no projeto da empresa também é um outro desafio, né? É aquela história de você fazer com que as pessoas percebam que o salário, que a remuneração dela é uma consequência do que ela produz, né? Trabalharem para se sentir útil, né? E quando você trabalha num ambiente que te proporciona você se sentir bem, isso acaba sendo fundamental. E isso para a estratégia de qualquer empresa traz resultados enormes, tanto que estamos a todo ano aí batendo recordes aí de produção, né? Hoje temos uma capacidade aí de produzir 8 milhões de filtros por mês. E viemos numa sequência de recordes, né? Óbvio que o cenário econômico nos últimos anos acabou não contribuindo muito, mas a empresa ela vem numa crescente muito grande e numa capacidade produtiva fantástica, e tudo isso o RH, ele, de uma certa forma, ele tem uma participação, Ariovaldo. Então, assim, não adianta a empresa ter capacidade para produzir e o RH não ter capacidade para administrar, contratar. Perfeito. Né? Perfeito. E além do RH, hoje tem envolvimento com outras áreas, né? Que nem, por exemplo, falei de segurança patrimonial. É uma área que está hoje debaixo da nossa janela, né? Limpeza, né? Então são áreas que não adianta você ter uma fábrica suja, né? Onde os seus clientes vão visitar, os seus fornecedores vão até você. Não, então assim, tudo tem que estar ligado dentro da estratégia da empresa. O tipo de prestador de serviço, embora você não faça a seleção direta, você tem que ter o cuidado com esse profissional que vai entrar na empresa, se ele conhece um pouco da cultura da empresa, se foi familiarizado com os objetivos da empresa. Então o RH não pode simplesmente colocar a pessoa lá para dentro da empresa e deixar por isso. Não, o RH ele tem que fazer com que essa pessoa entenda o que é a TechFill, né? O que é a sua empresa, né? No caso a TechFill. Né? É assim, tipo assim, colocar uma pessoa numa sala e você ir lá e explicar para ele, você está entrando numa empresa que é assim, 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 dá todo o subsídio para ele entender exatamente como é que é a empresa, o que ele vai fazer naquela empresa, né? Exatamente. Você quer ver um exemplo bem prático? Eu falei de segurança patrimonial, né? Não adianta você contratar, por exemplo, um vigilante, uma pessoa com essa característica, com essa habilidade, que tenha perfil, por exemplo, para trabalhar com CFTV. O perfil de uma pessoa que fica numa sala vendo câmeras, ele é diferente de uma pessoa que fica, por exemplo, atendendo ao público, né? Você tem que contratar pessoas que saibam abordar, que tenham o mínimo de expertise em comunicação. Esse é um exemplo que o RH tem que ter esse tato. Exatamente. Né? Tem que ter esse feeling, né, para poder entender essa pessoa, né? Que nem eu falei, nós temos uma cultura de portas abertas, como eu falei, e nós priorizamos o respeito entre as pessoas, Ariovaldo. Eu estou lá há 10 anos, é uma cultura da empresa. Jamais você viu um gestor falar num tom mais agressivo com o colaborador. Se fizer, ele sabe que não fica porque a empresa não compartilha. Não é esse o foco, né? Só que aí não adianta nada. Nós temos essa cultura entre nossos colaboradores, aí eu contratar um vigilante que na hora
hora que for abordar um colaborador, ele colocar tudo a perder. Não né? tem jeito. Então, por isso que é importante você introduzir também esse público para a cultura da empresa. Perfeito. Né? Você explicar os porquês. Ok. Né? Isso que é o mais importante de tudo isso. Isso que é mais importante de tudo isso, né, Dirceu? Você tem que... Assim, as pessoas estão chegando para trabalhar. Cada empresa tem as suas particularidades, cada empresa tem a sua cultura. E o RH, ele é extremamente importante porque é ele que vai falar, olha, nós trabalhamos assim, né, contamos com o seu trabalho assim, mas existem regras e procedimentos. Que nada mais é coisas... simplesmente corriqueiras do dia a dia, mas que a empresa tem uma postura saudável, digamos assim, no ambiente de trabalho. Ok, Dirceu. Olha, tivemos uma conversa muito bacana com Dirceu Ferreira Lima Neto. Ele é de recursos humanos da empresa Techfil. Dirceu, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter vindo aqui. Nós aprendemos um pouco mais sobre RH e aprendemos também um pouco mais sobre a Techfil. Legal. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas antes de você sair, eu queria que você, de nós sairmos, eu queria que você deixasse uma mensagem para que os nossos assinantes possam seguir um exemplo seu, por favor. Legal. Tem uma mensagem que não é minha, uma frase que não é minha, se não me engano é do Michael Jordan, que eu compactuo com ela. O talento pode até vencer jogos, né? Mas só a equipe vence campeonatos. Então, assim, que saibamos valorizar o espaço de cada um, que possamos aprender um com os outros. E um outro detalhe, fazer o que é certo vale a pena. Né? Muita gente fala de honestidade, honestidade ele não é mérito, honestidade ela é obrigação. E corram atrás dos sonhos, né? Nunca desistam, o estudo tem que ser contínuo, o aprendizado tem que ser constante, então nunca deixe se acomodar com o que você já alcançou, sempre queira algo mais, mas de uma maneira correta, de uma maneira ética, de uma maneira condizente com a postura de um ser humano. Ok, muito obrigado. Pensou segurança, pensou Global Security.